Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Com LGBTfobia não tem agroecologia. Estamos num mês que é super importante para movimentos de discussão de gênero, identidade e vivências. É o mês do orgulho LGBTQIAPN+. Um mês que levanta essa discussão que precisa estar presente no campo, na cidade, na agroecologia. Sim, a agroecologia é biodiversa e diversa. É preciso estar alinhada com lutas da diversidade de gênero, de identidade, de raça, de equidade, igualdade, feminismo. Você já sabe, né? Com LGBTfobia não tem agroecologia. Mas onde é que essas pautas se encontram? Onde é que a agroecologia abraça esses movimentos do orgulho LGBTQIAPN+. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Olha, você já nos seguiu aqui no Spotify? Eu peço toda semana, mas eu quero pedir dessa vez com vontade, porque faltam 9 pessoas para chegarmos à marca histórica de 1000 sabiás aqui com a gente no Cantos do Sabiá. Então, se não seguiu a gente ainda, siga aqui e agora. E se já seguiu, muito obrigado. Mas mande para um amigo, mande para uma amiga, vamos fazer esse canto chegar cada vez mais longe. Agora sim, bora pro papo? Com LGBTfobia não tem agroecologia. Mas onde é que essas pautas se encontram? É sobre isso que a gente vem conversar com ele, que sabe mais disso do que eu. Ele que é ativista e educador popular, Ciro Henrique. Ciro, muito bem-vindo ao nosso programa. Se apresenta melhor para quem está nos ouvindo. Olá, pessoal. Meu nome é Ciro, sou ativista de direitos humanos, articulador do coletivo Mulheres Periféricas LGBT, educador popular e também co-criador do projeto Sementes Periféricas, né? Que legal. E pauta exatamente isso, essa união das duas coisas, a agroecologia e a população LGBT, como um eixo-chave, sabe? De transformação. E isso, Ciro, pronto, você já puxou a primeira pergunta que eu tenho pra você. Ciro, o que é que tem a ver falar de agroecologia, planta, com essa diversidade de gênero, com a pauta do orgulho LGBTQIAPN+, hein? Agroecologia, assim, para mim é um modo de vida, né? Um modo de vida saudável, é o viver bem. E viver bem tem que ser viver com inclusão, com diversidade. É nessa lógica que a população LGBT se encaixa dentro da agroecologia. A gente tem que entender que esses espaços de luta, quando se interseccionalizam, pode ser uma possibilidade de desenvolvimento muito maior, porque a gente consegue, com soluções pequenas e locais, resolver grandes problemas globais, sabe? E isso, assim, espaço de luta, né? Porque a agroecologia, isso é muito importante, não é só plantar bem, plantar sem veneno, é muito mais, é pauta que é política também, né? É um alimento que é político, mas também uma forma de fazer diferente, né, Ciro? Isso, e a gente tem que entender que a população LGBT está em todos esses âmbitos. A gente é agricultor, a gente é trabalhador, a gente é urbano, a gente é rural, e a gente precisa alcançar esses espaços, a nossa voz precisa ser ouvida, e é um negócio que a gente pede acolhimento e exige respeito. E isso é o que faz parte da agroecologia, né? É essa construção coletiva. Exato. A gente está nesse mês que eu tô falando desde o começo, né? Que é o mês de junho, fechando o mês de junho, que é o mês do orgulho LGBTQIAPN+. Mais especificamente, o dia 28 de junho, o dia do orgulho LGBT+. Ciro, como é que essa discussão ela importa, esse tal desse orgulho? Por que isso? Por que uma data como essa? Essa data de orgulho, né, vem a partir desse movimento de luta, porque existir é uma sobrevivência, né, que a nossa população segue. Então, existir é um ato político. A gente estar na rua, a gente sentir orgulho é um ato político, de transformação mesmo. Porque muitos dos nossos movimentos, muitas das nossas lutas nascem por revolta de apagamento, revolta de ausência de estar nos espaços, como a própria agroecologia, que muitas vezes termina
em alguns espaços, não pensando na gente e não tendo o devido respeito ou a devida chamada à inclusão. Uhum. É algo assim que, no projeto que eu trabalho, que é o Sementes Periféricas, junto com o coletivo Mulheres Periféricas LGBT e o apoio do Instituto SAB, a gente preza exatamente por isso, é um espaço de acolhimento, além de tudo. Entendeu? É na agroecologia onde a gente, pessoas LGBT que sofrem tanto com questões psicológicas, problemas familiares, encontra no plantar uma solução para a nossa vida, sabe? Um momento de saúde mental. Exato. E aí a luta é essa, sabe? Que De massa. orgulho mesmo. Isso é massa que tu traz, porque eu acho que é muito importante a gente trazer o seguinte. A gente tá aqui falando, né, que com LGBTfobia não tem agroecologia. Com racismo não há agroecologia. Com, enfim, machismo não há agroecologia. São todas bandeiras importantíssimas da agroecologia. Mas não significa dizer que a agroecologia é esse paraíso, um lugar maravilhoso. É uma luta. É uma imposição dessa luta, do direito de ir e vir, de existir, como você bem colocou aqui. Ciro, como educador popular, né, como membro de tanta movimentação de coletivo LGBT, por que é preciso conscientizar não só a cidade, né, que é onde a pauta ela gira mais, mas também o campo, nesse tema de orgulho LGBT e de vivência mesmo? Porque a gente precisa construir cada vez mais espaços seguros, né? A gente vive numa lógica até mesmo da justiça climática, que Perfeito. mostra que a vulnerabilidade, né, pessoas e grupos em vulnerabilidade estão mais suscetíveis a crises climáticas, a problemas sociais no contexto geral. Então a gente precisa incentivar a educação, a entender a diferença do outro e o respeito que deve se ter, para que a gente consiga superar esses problemas, para que a gente consiga ver no outro um nós, um também, entendeu? E construir essa luta coletiva para buscar algo melhor. Sim. A demanda da gente é muito urgente, a gente precisa às vezes, somente de um abraço, mas também a gente precisa de trabalho, a gente precisa de emprego, a gente precisa de alimento saudável. E é isso que a gente busca e é isso que a gente quer ser abraçado, entendendo cada um a sua dinâmica, a dinâmica urbana, a dinâmica rural, mas que vamos buscar isso, vamos buscar a luta antirracista, a luta anti-LGBTfobia, a luta antimachista, para alcançar a agroecologia que a gente quer. O movimento agroecológico, ele é um movimento diverso e biodiverso. E isso é muito legal para essas discussões, né? Porque é bonito no texto e é bonito no fazer também, né? Ciro, você faz parte desses vários movimentos e a gente vai falando de agroecologia, percebe que a agroecologia é movimento, né? Agroecologia são esses movimentos sociais, é a luta política, é a luta de coletivos, como eu falei e vou repetir, mais do que uma bandeira. Qual a importância dessas organizações, como esse projeto Sementes que você faz parte, para que essa agroecologia ela abrace essas causas? O que papel tem, por exemplo, esses trabalhos que você mesmo faz parte e integra? A gente tem que entender a importância das coisas que já estão sendo feitas, né? Pela própria comunidade. A gente nós, pessoas LGBT, nós, pessoas de periferia, a gente sabe o que a gente precisa. Então, a gente sempre está se articulando e dando um jeito de fazer acontecer. E aí a importância de olhar para os movimentos sociais, olhar para os coletivos, os trabalhos que vêm sendo feitos, é urgente, para que a gente, quando vá fazer uma política pública, para quando a gente vá buscar soluções, a gente consiga pegar nesse outro referência e construir de mãos dadas, sabe? Vamos fazer esse levante junto. E é nessa dinâmica que os movimentos coletivos têm sua importância. É uma luta coletiva, a gente está galgando espaço e está conseguindo. Hoje mesmo, na verdade, esses dias, a gente vai receber um voto de aplauso da Alep, e a gente está muito feliz por isso, porque a gente se reconhece, né, enquanto população LGBT, se reconhece enquanto movimento de periferia, e aí tem um espaço de aplauso, tem um espaço de reconhecimento, e que reconhece nosso trabalho de combate à LGBTfobia na agroecologia, de aquecer o coração e entender que o nosso trabalho está sendo feito, está valendo de alguma coisa. Que importante isso. É importante o fazer, mas também ser visto, né? E você saber que está fazendo a diferença em uma população que é importante falar, por exemplo, num programa como esse, que é a juventude. São as diversas juventudes que lutam por um espaço na produção de alimentos livres de veneno, cheios de agroecologia e cheios de vida. Não dá para lutar por isso se você não tem espaço para produção, se você não tem espaço para se agregar também, né, Ciro?
Exatamente, e assim, ao que você fala, e me lembra muito a fala do ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, né? Uhum. É que nós existimos e ele enxerga a gente precisa ser enxergado, né? Exato. A gente quer alimento saudável, a gente quer lazer, a gente quer diversão, a gente quer trabalho, a gente quer oportunidade e, acima de tudo, respeito. Então, nós, movimentos sociais, a gente tem mais urgência ainda de reconhecer essa luta e de buscar dar as mãos e seguir junto. Então, é isso, sabe? A agroecologia, vamos embora nessa caminhada e pensar mesmo a diversidade, que já é pauta dela. Exato. Ciro, numa fala anterior você falou de um ponto que é fundamental nisso, né? A gente tá falando de luta e a organização, e isso tudo é muito importante. Não me entendam mal. Mas, acima disso tudo, é também política pública. Não é só a nossa luta social e individual ou coletiva que vai fazer essa diferença no daqui para frente, né? A gente precisa pensar em políticas que agreguem, porque o momento político que a gente vive hoje pode não ser o que a gente vai viver amanhã. Então é preciso criar uma coisa mais fixa para que a gente possa ficar em cima, para que a gente possa defender a agroecologia livre da LGBTfobia. Como é que a gente faz isso, Ciro? Assim, o Brasil ele tem vários problemas, infelizmente, sobre a população LGBT que cercam a gente. Por exemplo, hoje no Brasil não existe nenhuma lei federal específica para a população LGBT. Isso é um absurdo. E a gente encontra na política pública maneiras de soluções para ajudar na busca da equidade, né? E aí eu acho que a gente tem que pensar e cobrar políticas públicas assertivas, num quesito de interseccionalizar, pensar que combater as mudanças climáticas, pensar que promover a agroecologia pode ser feita a partir da união de pautas, a partir do combate ao racismo, a partir do combate à LGBTfobia. Então vamos pensar num projeto, né, um projeto político, um projeto do povo, que pense o povo com a sua participação em diversidade. E aí isso é urgente e a gente precisa demandar e cobrar das pessoas que realizam esse trabalho, sabe? Perfeito. Ciro mesmo falou aqui nessa mesa, enquanto a gente conversava, que são pessoas, uma população LGBTQIAPN+, que também são agricultores, que também moram na cidade, que também são periféricos, que também vivem. A agroecologia é biodiversa e diversa. Não tem como a gente desagregar essas pautas. Elas estão juntas porque somos nós que fazemos isso. Olha, você vai pensando nessa pauta aí do combate à LGBTfobia, da agroecologia e desse bem viver e dessa conexão enquanto a gente faz uma pausa por aqui. Mas fica aí que essa conversa volta já com mais resistência e mais combate à LGBTfobia. As estiagens, os períodos de seca e sem chuvas, podem acabar com as nascentes, que são fontes de vida, que geram rios, córregos e ribeirões. O aquecimento global causa desertificação e aumenta a temperatura da Terra. Desse jeito, as nascentes morrem e os rios deixam de existir. Sem nascentes, não há água para a população, para as plantas e animais. Sem nascente, não há vida. É por isso que precisamos defender a nossa água. É por isso que precisamos reflorestar. E para isso, fazemos as agroflorestas. A agrofloresta é um jeito de plantar alimentos, colher frutos e cuidar da natureza, tudo isso ao mesmo tempo. E tudo isso sem veneno. Agroflorestas ajudam na defesa das nascentes e protegem as reservas de água, para que nunca sequem. O reflorestamento contribui para diminuir os efeitos do aquecimento global. As temperaturas descem e as águas podem seguir o seu curso. Com agroflorestas, é garantida a defesa da água, é garantida a defesa da vida. Agroflorestas salvam vidas, mas só tem um jeito de fazer tudo isso. Reflorestando. Preserve as águas. Preserve o meio ambiente. Refloreste. Uma campanha do Centro Sabiá. Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta.
uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico. E já estamos de volta, a gente segue aqui falando com o Ciro Henrique, educador popular, estudante de Direito e que faz parte de tanta movimentação do combate à LGBTfobia. Hoje, esse que é o nosso tema. Com LGBTfobia, não tem agroecologia. Ciro, tudo que a gente fala tá na luta, tá nas bandeiras, tá na coletividade. É o fazer das juventudes, dos movimentos sociais, organizações populares e nessa semente de agroecologia. Para você e para tantos com quem você trabalha nas hortas de periferia, o que muda quando a gente deixa... Esse assunto deixa de ser um tabu, um silêncio, um afastamento. Porque, assim, a gente tá aqui falando, né, de combate à LGBTfobia, mas não tem como a gente negar. É um assunto que ainda é bem invisível, né? E a gente precisa aprender, né, assim, que nessa caminhada a gente conseguir enxergar problemas que vêm com isso e também soluções que vêm com isso. Olha só. Né? A população nem sempre está preparada para enfrentar a realidade num contexto geral. Saber o que é LGBTfobia, aprender a acolher o outro, e eu acho que é esse processo que a Horta da gente, né, que a Horta Semeia Saúde e Liberdade, vem buscando. Então a gente convida a comunidade a participar, mas que também a gente tem as nossas regras. A gente tem as nossas certezas do que é esse projeto. É um projeto de acolhimento, é um projeto de respeito, e é um projeto, acima de tudo, que entende a diversidade. Então, quando a gente, assim, acolheu a população, às vezes aconteceu de ter choque entre as realidades das pessoas. Que é natural, né? Até porque a gente vive nessa moldura estrutural de preconceitos e discriminações que é o Brasil. Mas que a gente está nesse processo de desconstrução. A gente tem que ir lá com educação, né? Com educação popular, com acalanto, e desarmar a população desses preconceitos, desses estigmas. Então, quando a gente encontrava alguma pessoa que tinha esse problema, né, que chegava num conflito, a gente começou a criar formações. A gente buscou parcerias para criar formações de entendimento da diversidade, de entendimento da inclusão, a importância do respeitar o outro, para que a gente pudesse construir aquele espaço, entendeu? Porque, assim, até na dinâmica da agricultura, a gente encontra problemas, né? Ervas daninhas, as questões climáticas que mudam toda a dinâmica do plantio, né? Mas a nossa busca é plantar aquela semente e fazer crescer. Então, a gente precisa ir adaptando, mudando e entendendo. E, às vezes, também compreendendo nossas máximas. Que se esse espaço, se você se recusa a mudar, esse espaço não cabe a você. A gente tem que entender também o respeito. A gente não pode forçar aquela pessoa a estar naquele espaço que ela não quer. E a gente também não pode se forçar a sofrer preconceitos, discriminações por causa daquela pessoa que não quer mudar. Então a luta é essa, é a luta realmente de reconhecer e transformar esses problemas que existem. Importante demais isso, Ciro. E quanto mais você fala, mais eu vou percebendo que é uma conversa de base, né? Pra gente criar uma base para poder plantar essa semente, como você mesmo colocou, né? Porque é o que a gente tá falando aqui, é uma pauta que a população LGBTQIAPN+, ela existe e sempre existiu. Mas a pauta só começa a ser discutida da forma que está sendo discutida, parece que nos últimos anos, de fato, mais abertamente, né? Então, eu acho que essa educação popular, ela faz parte dessa base também, né, Ciro? Como é que você vê essas formações na cidade, né, na periferia? Que importância tem elas para essa base? Assim, é urgente, né? Como você falou, por mais que o movimento exista de muitos anos, a gente sempre foi muito invisibilizado, apagado. A gente tem problemas até com dados até hoje, né? A gente não sabe no Brasil quantas pessoas LGBTs existem. Então, a gente parece ser algo meio inocente do Estado, mas é uma tentativa de apagamento da gente. E aí a gente vem nesse reforço de dialogar com a comunidade, vamos buscar entender, vamos buscar compreender. E, assim, nesse meu movimento, principalmente na dinâmica que eu encontro da agroecologia, eu não encontro muitas hortas, muitos espaços que pensem em si a LGBTfobia, que pensem em si o acolhimento da população. A gente entende que essas pautas estão lá, que as pessoas existem e estão lá, mas não é pensada como pivô daquilo, sabe, como base. Buscar soluções com essa população, buscar o acolhimento, entender, cativar e tentar trazer mais pessoas, entendeu? Porque é esse sentido que
que a gente sente lá na horta. É que um chama o outro e que a gente vai se abraçando e construindo e pensando nesse lugar diverso, né? Que é a agroecologia. Como você fala, a agroecologia é biodiversa e a gente também é muito diverso. Que massa isso. Ciro, eu quero saber mais, inclusive, desses projetos. Você pode explicar como é que eles surgem na cidade, na periferia? Porque eu acho essa palavra ela é muito importante por vários sentidos. Periferia. É periferia porque faz parte da periferia, mas também porque é periférico. Fica na margem, né, na lateral ali de toda essa movimentação, que é tanto do que a gente está falando aqui hoje, né? Como é que surgem esses movimentos, Ciro? Essas hortas? Assim, alguns movimentos, por exemplo, que eu faço parte, a gente, como coletivo Mulheres Periféricas e LGBT, Uhum. ele surge exatamente nessa perspectiva, porque não existia nenhum coletivo que abraçasse a gente. O coletivo inicialmente nasceu pelas mãos de mulheres negras, mas que elas pensaram na gente, conversando e convidando a população LGBT a estar aqui, por reconhecer, tipo, poxa, em Olinda não tem nenhum espaço para isso, nenhuma organização, nenhum movimento que pense o acolhimento dessas pessoas. E aí, nessa caminhada, eu cheguei com essa sugestão da criação do projeto Sementes Periféricas, que foi aprovado pelo Fundo Casa, né? Que massa. A horta já estava acontecendo, então a gente pensou, vamos plantar a diferença na vida dessa galera, né? Vamos colocar como eixo fundamental da nossa agroecologia ser um espaço que acolhe pessoas LGBT, ser um espaço gerido por pessoas LGBT. E aí, essa é a luta da grande gente. diferença também, né? Que Isso importante essa. é o diferencial do negócio, sabe? Pois E é. aí a gente entra nessas articulações, pensa a diversidade, a gente coloca as pessoas trans também, que dentro da nossa sigla são as pessoas muito vulnerabilizadas dentro desse espaço. Então a gente quer que essas pessoas tenham autonomia, visibilidade, para estar nessa luta e para estar sobrevivendo. Porque, afinal de tudo, também a agroecologia é um modo de vida e é um modo de sobrevivência da gente. A periferia passa por problemas de fome, de cheia. A gente que é aqui de Peixinho sabe como esse problema da cheia, das enchentes, da água que invade nossa casa e tenta levar a nossa vida. Mas a gente está aqui resistindo, lutando e combatendo os problemas que existem. E não só pela gente. Porque combater as mudanças climáticas é lutar por um todo, né? É lutar por um problema que é global. Sim, sim. Mas que a nossa solução local é que está fazendo acontecer. Que importante. Olha, Ciro, depois dessa conversa todinha, recheada de luta, de agroecologia e marcada por esse que é o mês do orgulho LGBTQIAPN+, eu te pergunto, dá pra ter agroecologia com LGBTfobia? Felizmente, não. A agroecologia é com orgulho, muito orgulho e diversidade. É isso. Muito bem, como a nossa conversa está chegando ao fim, Ciro, eu trago esse que é o quadro especial do podcast. Todo mundo que passa por essa mesa responde essa pergunta, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro do podcast onde o convidado traz seus pontos finais e mete o bico na questão. Ciro, como que a gente faz da agroecologia esse lugar além das bandeiras, além de um discurso bonito, além de uma teoria, um lugar de acolhimento dessas sementes de diversidade? Mete o bico? A gente tem que começar a pensar o espaço de inclusão mesmo dessas pessoas. E ter coordenações, setores, ou a busca por essa galera, né? Se sua horta não tem a inclusão de pessoas LGBT, se você não reconhece naquele espaço pessoas LGBT, vamos correr atrás delas, sabe? Da mesma forma que existem outras pessoas dentro dela que não são LGBTs e estão na busca por um plantar saudável, por fazer a diferença, vão ter pessoas LGBT que querem isso. E a gente sabe que faz diferença na nossa vida. A gente sabe que os problemas que a gente enfrenta, principalmente saúde mental, como eu falei, a gente tá no exercício de plantar e se tem que estar fazendo bem no contato com a terra, é transformador, né? Porque é essa retribuição mútua. A gente cuida da terra e a terra cuida da gente. Então, nosso movimento, o movimento agroecológico, tem que pensar projetos, tem que pensar ações e tem que pensar coletivamente, colocando a população LGBT também no centro da discussão. Vamos lá, vamos pensar, vamos dar as mãos, vamos buscar essa galera. O coletivo Mulheres Periféricas LGBT está aberto também, entra em contato. A gente pode pensar alternativas coletivas e juntas de promover a diversidade, né, dentro do movimento. Então é isso, né? É só presa de força de vontade e querer que tudo acontece.
olhar, ver, reconhecer, plantar essa semente e fazer crescer. É isso, Ciro, muito obrigado por essa conversa tão cheia de resistência, de ensinamentos para a própria agroecologia, para dentro e para fora. Muito obrigado, viu, por participar com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade e todo mundo também está escutando, né, um pouquinho sobre isso, que é muito importante. E Ciro, onde é que a gente encontra esses movimentos? Todos esses que você faz parte são muitos, inclusive você nas redes, enfim, no fazer. Como é que a gente encontra isso tudo? Gente, o Instagram do coletivo é coletivo.mplgbt. Lá tem o nosso site, nosso WhatsApp, nosso e-mail para você entrar em contato. E o meu é ciro.hss. Lá também vai ter alguns arrobas de outras organizações que eu faço parte, como o Observatório de Mortes e Violência contra Pessoas LGBT, o projeto Raízes da Caatinga, que é um projeto que eu faço no Agreste de Pernambuco, em Taquaritinga do Norte, né? Pensando a Agenda 2030. Então é isso, eu tô aberto, o coletivo tá aberto e vamos embora construir uma agroecologia com orgulho. Tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Ciro, e viva o orgulho LGBTQIAPN+, dentro da agroecologia, sem LGBTfobia. Gente, hoje eu conversei com Ciro Henrique, ativista dos direitos humanos e articulador social do coletivo de mulheres periféricas e LGBT+, co-criador do projeto Sementes Periféricas e estudante de Direito. Pessoal, é isso, o Canto já ficando por aqui. Muito obrigado por sintonizar mais uma vez com a gente por aqui, pelo Spotify, pelo YouTube ou qualquer plataforma que esse podcast chega a você. E eu lembro mais uma vez, se você ainda não nos seguiu, por favor, segue a gente aí, faça com que esse canto ecoe cada vez mais longe. Olha, o podcast tá acabando, né? Mas o Centro Sabiá continua. Então passa pelas redes sociais, no Instagram, no Twitter ou no Facebook e procure também pelo Centro Sabiá. O Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal. E até o próximo Cantos do Sabiá, segunda-feira que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.